Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui, mais um programa Palavra Viva, chegando até você através da TV Candidez, através também do nosso canal no YouTube, Missão Maria de Nazaré. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, reforço com você, vai lá, se inscreve no nosso canal, tem muita coisa boa, muita informação, tá? Você pode curtir, não sei se você está assistindo esse programa através do canal, mas se estiver, comenta lá, dá sua curtida lá no canal, no programa, em todos os outros vídeos que nós temos lá, muitas formações, muitas pregações, muita informação boa, muito conhecimento, para que nós possamos crescer nosso relacionamento com Deus. Então, que Deus possa nos abençoar nesse dia. Vamos invocar sobre nós, dando continuidade a essa 16ª semana do tempo comum, no Evangelho de São Mateus, mas para isso vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar, que venha iluminar a nossa inteligência, que venha convidar a nossa vontade para que haja essa disposição da nossa parte de acolher a palavra de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glorioso São José, rogai por nós e valei-nos. Que alegria, meu irmão, minha irmã, iniciamos mais um programa Palavra Viva nessa sexta-feira, dia 23 de julho, 16ª semana do tempo comum. Vamos seguir aí e hoje vamos partilhar, vamos ouvir, o Evangelho de São Mateus no capítulo 13, uma passagem muito conhecida por nós, que é o Evangelho do Semeador, a parábola, que a gente vai ouvir uma das parábolas do reino, e Jesus vai explicar para nós, nos versículos de hoje, desse capítulo 13, essa parábola do semeador. Então vamos seguir aí, você que está com a sua palavra, com a sua Bíblia, esse evangelho de hoje, a partir do versículo 18. Então naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos: ouvi, pois o sentido da parábola do semeador, quando um homem ouve a palavra do reino e não a atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essa palavra, como eu sempre digo, meu irmão, minha irmã, possa ter um efeito na nossa vida, possa ter uma força. Hoje a palavra de Deus é muito clara, muito direta, diante dessa, porque aqui a gente já saiu propriamente da parábola, porque nós precisamos entender esses dois momentos aqui que o texto nos diz, E seguindo essa linha da leitura orante, da Léxio Divina, a gente vai entender, vai compreender o que Jesus está querendo, o que o texto nos diz, o que eu li no texto, Para depois entrarmos propriamente na meditação, darmos a nossa resposta através da oração e trazermos para a experiência da nossa vida através da contemplação. Então, é preciso compreender que o texto, a parábola, ela começa lá no versículo 1, na verdade. Jesus conta a parábola primeiro para as multidões e
depois explica a parte para os seus discípulos. Então essa parte que nós lemos é para os discípulos, que não compreenderam, né? Que pediram para Jesus explicar. Então, Jesus explica e Jesus é muito claro naquilo. Mas para que haja uma chave de leitura desse evangelho de hoje, nós precisamos nos perguntar. Nós precisamos fazer uma pergunta para nós. É claro que nós estamos fazendo essa pergunta. O que o texto me fala? Mas o que o texto diz para mim? Né? Que tipo de terreno é o seu coração? Que tipo de terreno é o meu coração? Então, essa pergunta que nós devemos fazer hoje. Jesus, ele nos chama no nosso discipulado da nossa vida, no caminho, nesse caminho de conversão, de conhecimento do Cristo, de conhecimento, né? De se configurar, de amar a Deus cada dia mais e de progredir, né? Na fé, porque é fato, nós católicos buscamos esse caminho de progressão na fé, de crescer. E a palavra, sim, é certo que nos ajuda a isso. A palavra é muito importante na nossa vida. Eu sei que às vezes a gente é taxado, né, pelos protestantes, pelos evangélicos, que nós não lemos a Bíblia, mas de fato nós precisamos de vez em quando de um puxão de orelha e precisamos dar o devido valor à palavra na nossa vida, estudar mais, se debruçar mais em conhecer a palavra de Deus, que é essa semente que Deus lança, né, no nosso coração. A palavra de Deus é justamente, Deus é esse semeador que lança a semente em alguma terra. Aí aqui há esses 4 tipos de terra, vamos dizer assim, esses 4 tipos de terreno que é onde Deus está lançando. Então Deus, ele semeia em nós. Ele semeia em nós a semente da sua palavra, da palavra eterna de Deus, da palavra viva de Deus, né? A qual só pode crescer e dar fruto se encontrar em nós, em nossa alma, né, um terreno bom, né, se encontrar em nós uma disposição, né, uma pessoa livre das pedras, livre das coisas fúteis, livre de tudo aquilo que nos prende aqui, né? Então Jesus é muito claro, ele começa dizendo, ouvi, pois o sentido da palavra, você está explicando a palavra para os seus discípulos, né? Quando o homem ouve a palavra, ou seja, essa palavra que Deus semeou, e não a entende, o maligno vem e arranca. Quantas pessoas são assim dentro da igreja? Quantas pessoas, né, têm vivido isso? Ouviram tantas vezes a palavra de Deus, tantas pregações, tantas homilias, ou seja, através de uma leitura espiritual, ou até mesmo, a gente costuma sempre muito dizer aqui no nosso programa, na vida dos santos, né? Por exemplo, pega um Santo Antônio da vida aqui que sabia a Bíblia de cor, que tem a palavra na ponta da língua, que era um exígne pregador da palavra. Então, quantas vezes o testemunho dos santos, o testemunho de irmãos e irmãs dentro da igreja, no movimento, na pastoral, na comunidade, na vida, né, de um religioso, ou até dos padres, ou de um bispo, né? A gente tem o saudoso bispo Tom Henrique Soares, que infelizmente não está mais no meio de nós, mas que foi um grande homem de Deus, que sempre trouxe uma palavra de fé para a igreja. Então, a palavra, ela vem de encontro a essa palavra interior que há em nós, essa semente lançada no terreno do nosso coração de diversas formas, por diversas vias. Então, nós precisamos, né, ficar atentos para que nós não sejamos essas pessoas que ficam ali na ignorância. O profeta Zacarias já vai dizer que a igreja perece por falta de conhecimento. Então, quantas vezes nós não entendemos e queremos ficar na mesmice de não entender e nem procuramos entender melhor e nos debruçar e saber melhor da palavra. É aí que o inimigo aproveita a oportunidade, arranca, né, e nos oferece e nos propõe outras palavras que não são palavras de Deus, que não vão edificar a nossa vida, que não vão trazer transformação para a nossa vida, que não vão suprir, né, essa falta de entendimento, essa ignorância. Então ele vem e arranca o que foi semeado no coração. E depois Jesus, né, parte para um segundo momento, né, um segundo tipo de terreno, que é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria.
acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo de uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Então, aqui é uma segunda situação da pessoa que ouve a palavra, acolhe no coração, mas não consegue sofrer. Não aprendeu a sofrer. Não aprendeu através da palavra de Deus a dar sentido no sofrimento, a dar sentido na perseguição, a dar sentido na tribulação, a dar sentido na adversidade, no momento que está passando. E a palavra, ela não pode ser algo assim dispensável tão fácil por nós. Ela precisa ser um poder, uma força que nos salva dessas situações, que nos fortalece. O Evangelho, como o apóstolo Paulo costuma dizer, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é força de Deus. Então, quando nós ouvimos, até acolhemos com alegria, nossa, que palavra forte, né? Quantas vezes a gente já assistiu a pregação e falou, nossa, que pregação, que homilia, mas acolheu com alegria. Mas aí quando vem a dificuldade, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi pregado, parece que não teve efeito nenhum na minha vida. Então é isso. A princípio, vamos nos deter com essas duas situações, esses dois tipos de terreno. Vamos para o intervalo pensando, que tipo de terreno é o meu coração? Já já a gente volta no próximo bloco para continuar essa meditação, para podermos rezar também um pouco, e trazer para a nossa vida essa experiência da palavra. Fique conosco, já já a gente está de volta. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, nesse dia em que estamos meditando sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 18, que é essa explicação de Jesus acerca da parábola do semeador. Então o Senhor ele nos explica hoje, o sentido da parábola do semeador, ou seja, essa semente, essa palavra do Evangelho, e nós, que somos esses diversos tipos de terreno em que ela pode ser lançada, e é lançada muitas vezes, como eu dizia no primeiro bloco, por diversas vias, seja através de uma pregação, seja através da homilia do padre, ou do bispo, ou do santo padre, seja através de uma leitura espiritual, de um livro que eu estou lendo, onde ali há várias citações da palavra de Deus, da vida, da biografia de um santo, Então, de diversas formas, essa palavra é lançada nesses tipos de terreno no nosso coração. Uns são terra-mar, repleta de pedras ou espinhos, na qual a palavra não consegue vingar, ou seja, ela não tem o seu efeito, o efeito que Deus espera. Outros, porém, são terra boa, porque acolhem com boa mente, ou seja, tem a inteligência aberta para poder acolher esse anúncio do Evangelho. E deixam, de fato, com que essa palavra cresça, com que essa palavra dê o seu devido fruto. Nós paramos aqui naquele que acolhe com alegria, mas quando vem as perseguições, as tribulações, acaba tendo uma vida
uma vida cristã, uma vida espiritual inconstante, né? Não conseguem perseverar. Depois vem o terreno que recebe a semente entre os espinhos e representa aquele que ouviu bem a palavra, ouviu bem, ou seja, até entendeu a palavra, mas há nele os cuidados do mundo, as seduções das riquezas, que sufocam, né? Que sufocam e acabam não tendo, acabam não dando o devido fruto. Então tudo isso indica, né? Em primeiro lugar que, e depois aqui nos versículos, é a terra boa. É a nossa meta, né? O nosso objetivo é ser terra boa. Ou seja, ser esse tipo de terreno. A pergunta que eu deixei, né, desde o início, no intervalo, para a gente pensar que tipo de terreno é meu coração, é justamente para que a gente reflita onde nós devemos chegar. O que tipo de terreno nós devemos nos esforçar para ser diante dessa palavra que chega por diversas vias. Então, nós precisamos, né, diante disso, em primeiro lugar, entender que a semente da palavra ela é distribuída a todos esses tipos de terreno. Ela é lançada em todos os terrenos. Deus não faz acepção de terreno, né? Vamos lançar só na terra boa que eu sei que vai dar fruto. Não, Deus lança porque se a terra é tratada, né, ela pode se tornar uma terra boa, uma terra que dê fruto, né? A gente vê em muitos lugares, aí, vamos pegar um exemplo concreto, né, de lugares aí que talvez as plantações, ou aquilo que está sendo cultivado, ninguém nunca imaginou que pudesse dar fruto. E seja através da tecnologia, e Deus tem os meios dele também, assim como o homem tem e Deus que deu essa inteligência para que o homem desenvolvesse essas tecnologias para fazer com que o fruto acontecesse em terras talvez ruins. Deus também tem os seus artifícios, Deus também tem, né, as suas fontes, Deus também tem a matéria-prima necessária, né, para poder fazer com que o nosso coração seja uma terra boa também. Então, Deus, a palavra, né, essa palavra de Deus que é lançada em terra má, repleta de pedras ou espinhos, tudo isso, essa palavra que é distribuída a todos, sem distinção de pessoas, Deus não receia, né? Como se diz, Deus ele não tem esse receio de lançar a sua palavra, de levantar através de alguém ou através de um pregador, de fazer com que essa palavra chegue a todas as pessoas, sem exceção. Esses dias estávamos estudando, né, sobre uma das cartas do apóstolo Paulo, e a gente percebeu isso no apóstolo Paulo, esse desejo, esse empenho, essa disposição de evangelizar, de ir além, né, por onde já havia passado, de ir àqueles que ainda não tinham recebido o evangelho, o anúncio da palavra. Então Deus ele não tem receio disso. Deus, por outro lado, a palavra em si, ela é eficaz em si mesma. A palavra em si, ela já é eficaz. A palavra de Deus, ela já é poderosa para realizar. A palavra de Deus, ela já é criadora. Quando Deus fala, Deus está criando. Quando Deus fala, Deus está gerando. Deus gera algo em nós. Claro que Ele dá o livre-arbítrio, né, para que a gente seja, de fato, esse terreno bom. Então, desde que para que essa eficácia de fato aconteça, o efeito tenha um efeito em nós, Deus conta com a nossa cooperação. Deus conta com a cooperação de quem a recebe, ou seja, de nós, de cada um de nós. Então é por isso que nós precisamos fazer hoje um exame de consciência e procurar entender como eu tenho recebido essa palavra, porque o Senhor, Ele não nos violenta, Deus não nos obriga, Deus nos deu a liberdade, assim como para poder receber a sua palavra, assim também como para poder amá-lo. Então nós precisamos cooperar, nós precisamos favorecer para que essa palavra tenha um efeito, né? Deus, porque o Senhor ele não violenta a nossa liberdade humana. A prova disso é que, mesmo entre os que a escutam, há quem não esteja disposto a segui-la. E quantas pessoas já ouviram a mesma palavra que eu ouvi, a mesma palavra que você ouviu, e que hoje vivem uma vida mundana, vivem uma vida pagã,
uma vida afastada de Deus, né? Virem como quem nunca ouviu, como quem nunca teve acesso a essa palavra. Então, nós precisamos, né, pedir ao Senhor a graça nesse dia de termos essa disposição. Então, além de ouvir alegremente o Evangelho, é preciso resistir às tentações, resistir às perseguições, né, sem desfalecer as cruzes de cada dia. Ou seja, aí a gente pega aquele que é inconstante, aquele que não consegue perseverar por causa das dificuldades. Mas não é bem assim. Eu ouvi a palavra, eu recebi com alegria, mas olha lá, é tão difícil a convivência com aquela pessoa. Olha o que aquela pessoa faz. E vai buscando várias coisas ali que acabam se tornando dificuldade, né, na vivência da palavra. Então, é preciso resistir a isso, é preciso resistir, assumir, né, essa palavra de Deus que Jesus vai dizer que é um fardo leve, o jugo suave do amor de Cristo, né? Lá em Mateus 11, versículo 30. Então, se alguém quer vir comigo, diz Jesus, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Aquele que quer permitir crescer, frutificar no seu coração através da palavra, precisa assumir a sua cruz, precisa tomar posse, né? Então, que o Senhor nesse dia possa nos dignar, né, de limpar, de cooperar. Eu não sei se você tem um lote baldio, né, do lado da sua casa. Não sei se você já foi na prefeitura reclamar, né, daquele lote que está sujo, que está cheio de lixo, que às vezes incomoda você ali, que é aquele lote vizinho que incomoda todo cidadão, né? Mas é preciso olhar para o nosso lote. Vamos imaginar que esse lote seja nosso e que a gente precise, né, dar uma limpeza, dar uma geral ali para poder manter, para que nenhuma traça, nenhum bicho, né, venha tomar conta daquele local. Vamos pedir ao Senhor a graça de limpar o terreno das nossas almas também. Porque muitas vezes quando o nosso terreno, o terreno do nosso coração está sujo, né, isso também acaba incomodando e não ajudando os irmãos, não ajudando a igreja a crescer. E nós mesmos, principalmente, a nossa vida, de maneira particular, vamos pedir ao Senhor hoje que venha nos ajudar com a sua graça, a arrancar dela todas as pedras, tudo aquilo que é símbolo de falta de fé na nossa vida. Assim também como os espinhos, que talvez pode ser essa mentalidade mundana que nós temos, esse apego às coisas do mundo, essa aspiração pelas coisas do mundo. Então, vamos pedir ao Senhor que nós não sejamos somente católicos só de nome, mas que sejamos verdadeiros cristãos. Assumamos, né, hoje que Cristo possa, né, de fato, através da sua palavra, nos dar um coração que dê frutos abundantes, através dessa semente de santidade que Deus lança no nosso coração. Peço por você, meu irmão, que tem sofrido tribulações, que tem sofrido perseguições, que não tem conseguido perseverar na palavra de Deus, na vontade de Deus por causa disso. Peço também por você que muitas vezes tem vivido como um escravo das coisas do mundo, está na igreja, participa de movimento, é até ministro da Eucaristia, tem ajudado, é consagrado, mas que acaba olhando para as coisas do mundo e se sente ainda atraído por tudo aquilo que você vê nas coisas do mundo. Que o Senhor te ajude com a sua graça. Essa é a experiência de contemplar a palavra. Como diz a palavra em Isaías, né, que essa palavra não volte para Deus sem o seu devido fruto. Assumamos hoje, meu irmão, esse terreno bom, esse terreno onde Jesus diz que é terra boa. A terra boa semeada é aquela que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Deus quer colher frutos da sua palavra, da semente de santidade que Ele está lançando sobre nós. Mas vamos cooperar, vamos ajudar a graça. Meu irmão, ajuda a graça de Deus nesse dia. Ajuda a palavra de Deus a frutificar em sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, que você tenha um excelente final de semana
Lembrando que nosso programa Palavra Viva é de domingo a domingo e eu tenho certeza que essa palavra ela faz toda a diferença na nossa vida. Forte abraço, até o nosso próximo programa Palavra Viva, se Deus quiser. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.